Na sua opinião, qual é o político mais poderoso do Brasil hoje? Quem que você acha que é o político mais poderoso? O cara que está com poder nas mãos. Eu não estou falando do Alexandre de Moraes, não. O político que está com poder nas mãos. Ah, sabe quem é, não? Vou mostrar para vocês agorinha. Mas antes, se inscreva no canal aqui do seu amigo Denis Gonçalves. Seu amigo aqui que está todos os dias trazendo vídeo para vocês e mostrando o que acontece na política brasileira e na política do mundo. Vou trazer uma matéria do Metrópolis para vocês aqui, mas antes eu vou pedir para você se inscrever, curtir, compartilhar, apertar o sininho das notificações e interagir conosco. Porque o YouTube entende o seguinte, quando você interage conosco, você vai lá e comenta, o YouTube entende que o nosso canal está sendo relevante e entrega os conteúdos para mais pessoas. Olha só, vou trazer uma matéria do Metrópolis para vocês agora, eu gosto de citar a fonte, para mostrar esse poderosão do Brasil, que na minha opinião, nesse exato momento, é o político mais poderoso, mas também já recebeu o recadinho lá dos Estados Unidos. Olha só. O advogado de Donald Trump, Martin DeLuca, mandou um recado para Davi Alcolumbre depois de o presidente do Senado afirmar que não vai pautar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Segundo a coluna do Paulo Capelli, aqui do Metrópolis, DeLuca questionou para onde o Brasil está indo, se até mesmo a unanimidade do Senado é irrelevante, já que a oposição conseguiu coletar 41 assinaturas para a abertura do processo de impeachment de Moraes. Alcolumbre disse que não colocaria o processo em pauta nem com a assinatura dos 81 senadores da casa. O advogado de Trump criticou a atitude de Alcolumbre e afirmou que a instituição com poderes de responsabilizar Moraes está sendo impedida de fazê-lo. Como mostrou a coluna de Paulo Capelli, a resistência em pautar o pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal colocou o presidente do Senado na mira das sanções de Donald Trump. Para saber mais sobre o assunto... Olha aí. O advogado do Donald Trump mandou um recado direto para o Alcolumbre. Como eu disse para vocês, na minha opinião, nesse exato momento, quem é o político mais poderoso é o Alcolumbre, porque ele está travando tudo. Depende dele para pautar o impeachment do Moraes, depende dele para pautar a anistia, então ele está sentando em tudo. Ele se sente o mais poderosão, mas o advogado do Donald Trump já mandou o recado. Será que o advogado do Donald Trump fique falando, jogando palavras ao léu, ou ele está muito alinhado com Donald Trump? Provavelmente sim, porque ele é advogado do Donald Trump. Pode ser que o Alcolumbre agora comece a baixar o facho, sossegar o facho aí e baixar, porque a lei chegou para o Moraes. Provavelmente muito em breve agora chega para a esposa do Moraes. E o Davi Alcolumbre está na mira. Ah, será que isso vai chegar no Hugo Mota também? Coloca nos comentários se você acha que vai chegar no Hugo Mota. Pois é, são poderosos demais, né? E outra, vou trazer mais uma matéria para vocês aqui agora, que mostra que essa movimentação que o Eduardo Bolsonaro fez lá nos Estados Unidos, ele fez, o próprio Figueiredo, né, o Paulo Figueiredo fez, o Alan dos Santos, tem muita gente ali fazendo movimentações nos Estados Unidos. E a grande mídia já está começando a falar. Está começando a falar, o Metrópolis falando. Agora eu vou trazer uma matéria para vocês do Jornal da Band, mostrando que o secretário dos Estados Unidos disse que o ministro do STF destruiu a relação Brasil e Estados Unidos. Olha só essa matéria. É lá da Band Jornalismo. A mídia tradicional, a grande mídia, está falando. E mundial também. Tem muita coisa aqui nesse editorial de hoje. Fique comigo até o final. Você não vai se arrepender. Muita matéria boa. Presta bem atenção nessa matéria que eu preparei para você. Sem citar o nome de Alexandre de Moraes, o vice-secretário de Departamento de Estado americano postou numa rede social que um ministro destruiu a relação do Brasil com os Estados Unidos. Nós vamos para Brasília para ter mais informações sobre isso com a Natália Pazzi ao vivo. Boa noite, Natália.
Boa noite, Pedro. A publicação de Christopher Landau foi reproduzida pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. O número 2 da diplomacia americana disse que um único ministro do STF usurpou poderes ao ameaçar líderes com prisão e outras penalidades. Christopher Landau disse que a separação formal de poderes não significa nada se um deles tiver meios de intimidar os outros a ponto de fazê-los abrir mão de suas prerrogativas constitucionais. Afirma ainda que o ministro destruiu a relação historicamente próxima do Brasil com os Estados Unidos. Presta bem atenção. Essa pessoa destruiu a relação histórica de proximidade entre Brasil e os Estados Unidos. O vice-secretário dos Estados Unidos é o segundo mais forte secretário do Donald Trump. Como eu disse agora há pouco, será que essas pessoas estão falando apenas por falar, jogando palavras ao vento, ou estão alinhadas com Donald Trump? Eu acho que está alinhado com Donald Trump. Eu tenho praticamente certeza que estão alinhados com Donald Trump. Eu vou trazer para vocês agora uma outra matéria, que é do Pleno News, que mostra quem realmente é o Eduardo Bolsonaro e que mostra que o Eduardo Bolsonaro ele tem muito mais coisas a fazer. Que o grande bananinha que a esquerda falou, na verdade, se tornou um leão. Olha só, essa matéria que eu vou trazer para vocês do Pleno News. Presta bem atenção nesta matéria. Olha só. Os Estados Unidos foram só o primeiro país. Não vou parar, garante Eduardo Bolsonaro. Ele garantiu que não vai parar por aí. A matéria, em live, neste sábado, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, PL, disse que os Estados Unidos foram apenas o primeiro país onde negociou sanções ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e prometeu ir a outras nações em busca do mesmo objetivo. Ele não vai parar por aí. O Eduardo Bolsonaro, ele não vai parar por aí. Ele vai levar isso adiante e vai levar a outras nações. Aí você vai ver o que a esquerda vai fazer. Se o próprio Lula tá abrindo o bico, os filhos do Bolsonaro, é porque eu eduquei os meus filhos. Pelo amor de Deus! Vai virar um chororô da esquerda terrível quando o Eduardo Bolsonaro começar a andar e começar a levar para outros países o que está acontecendo aqui no Brasil. Eu vou trazer uma outra matéria para vocês, como eu disse para vocês, que não ficou apenas nos canais de direita. A esquerda também, a grande mídia começou a falar, já mostrei reportagens para vocês aqui hoje, que a grande mídia está mostrando a situação que está acontecendo no Brasil, e até o Globo. A Rede Globo está começando a mudar e mostrar matérias sobre o Eduardo Bolsonaro, falando posições que têm acontecido. Foram mostrados até a OAB se posicionando quanto aos processos que o Moraes fez. Algumas coisas estão acontecendo, isso é um fato. E essa matéria do Globo aqui, olha só, presta bem atenção, que a Bela Megali trouxe. Eduardo Bolsonaro diz que trabalha por mais sanções de Trump e que pode passar décadas exilado. Olha só, presta bem atenção nisso aqui. Ele disse que trabalha por mais sanções de Trump e que pode passar décadas exilado. Essa matéria aqui foi a Bela Megali que trouxe lá do Globo. Então, ou seja, aquele menino que era o bananinha, que virou chacota, o pessoal fazendo chacota com ele, o Lindbergh, o pessoal da esquerda, a Tabata Amaral, todo mundo tirando onda com eles, o grande bananinha se tornou um macacão, um grande gorila, que realmente tá bravo e tá mexendo com o juízo desse povo. E ele disse o seguinte: ou tenho 100% de vitória ou 100% de derrota. Ou saio vitorioso e volto a ter uma atividade política no Brasil, ou vou viver aqui décadas em exílio, diz Eduardo Bolsonaro em entrevista à Coluna. E lá no perfil do Eduardo Bolsonaro, ele disse o seguinte: não há mais espaço para meio termo. É tudo ou nada. Se for necessário me sacrificar, vamos lá. Mas por covardia não me conhecerão. Estamos juntos. Olha só. O Eduardo Bolsonaro,
ele vai levar isso até o último fio. O pai dele já está preso domiciliar, o nome da família jogado na lama pelos juízes aí, a esquerda acredita em muitas coisas que esse juiz fala, né? Então o Eduardo Bolsonaro, ele não vai parar por aí. Ele vai levar isso para a Europa, vai levar isso para países árabes, ele vai levar essas coisas que estão acontecendo aqui no Brasil. Afinal de contas, países árabes são poucos, né, que são democracias, mas o Ocidente vai ficar sabendo, principalmente a Europa, que tem lá também a lava-toga, que tá o Tagliaferro divulgando as coisas que o Alexandre de Moraes fez. Então é muita coisa que está acontecendo aqui no Brasil. E a gente está vendo a direita se articulando, a direita movimentando, a direita falando, e as redes sociais deu uma força muito grande para a direita. Antes ficava só essa velha mídia aí, ó, o Globo falava o que queria. Agora a gente tem eu aqui, o outro colega que está falando das redes sociais, muita gente divulgando a verdade. Antigamente a gente ficava preso só naquilo que a Globo queria falar e as grandes mídias, né? Porque a Globo é um grande grupo que tem Globo News, o Globo, G1, uma série de noticiários aí que eram usados em favor da esquerda. Mas agora nós temos outros canais, e muitos canais mesmo, trazendo as notícias que você quer ouvir. A notícia que fala a verdade que o povo da direita quer ouvir. Então, se você tem gostado dos nossos editoriais, hoje ficou um pouco mais longo aqui, então se inscreva no nosso canal, divulgue os nossos vídeos, interaja com o nosso vídeo, se inscreva, curta, compartilhe. Compartilhe até com aquele amigo seu esquerdista para que ele fique nervoso, que ele fique irritado com a gente. E de tanto ele ouvir a gente, ele pode até voltar aqui para brigar com a gente, mas quando ele vai voltando, ele vai escutando verdades, ele vai vendo coisas que vai abrindo os olhos dele e ele vai mudando de ideia. Então, se inscreva no canal e compartilhe. Deixe seu comentário. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.